Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo e exalto o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor cuida das nossas vidas, porque é Ele que tem nos trazido até aqui. Se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, nós não teríamos chegado até aqui, porque os dias são difíceis, os dias são maus e nós precisamos contar com a boa mão de Deus para nos sustentar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para que nós possamos, continuar avançando, para que nós possamos chegar até o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos parar diante das lutas, diante das provações. Nós nos desanimamos muitas vezes, nos abatemos, mas nós precisamos ganhar força em Deus e continuar seguindo, continuar até o lugar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, mas temos que seguir adiante, com o nosso Deus. Nós somos capazes, mesmo em dias de luta, mesmo em dias de guerra, é Ele que nos faz prosseguir, amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você é uma palavra que se encontra no livro de Amós, no capítulo 8, o versículo 1 em diante vai dizer: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel. O meu povo, não mais o pouparei. Nós vamos entender que Deus, Ele sempre levantou profetas no meio do povo. Quando Ele queria falar algo com o povo, Deus nunca pegou ninguém desavisado. Deus nunca fez nada na vida do seu povo sem antes avisar, sem antes usar os seus servos, os seus profetas. Mas nós vamos entender que o povo estava corrompido, o povo estava no meio do erro, porque ali havia tanto política como religiosamente as autoridades estavam corrompidas e eles não queriam ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Amós estava alertando, trazendo as visões que Deus dava para ele. Deus disse que iria acabar com Israel, ia trazer juízo naquele lugar, ia destruir ali as plantações, trazendo praga de gafanhoto. Depois Deus disse que traria fogo e depois, a terceira vez, Deus disse que iria colocar um prumo no meio de Israel. Prumo quer dizer que o povo precisaria entrar no prumo, que o povo estava andando de uma forma torta, e Deus não estava se agradando. Mas a Bíblia diz que o profeta Amós, ele intercedeu a Deus para que Deus não fizesse isso, para que Deus tivesse ali misericórdia do povo. E Deus então ouviu o profeta. Deus disse que não iria trazer aquele juízo naquele momento. Mas o povo continuou corrompido, o povo continuou com as suas mesmas práticas. Depois Amós disse que Deus iria destruir ali aqueles altares idólatras, iria acabar com a dinastia do rei Jeroboão, que era o rei naquela época. E então, a Bíblia diz que o sacerdote Amazias se levanta contra o profeta, aquele que era o líder religioso. Ele se incomodou, com as profecias, com as coisas que Amós estava dizendo que iria acontecer naquele lugar, porque estava corrompido também. E ele começou a dizer: por que você está profetizando essas coisas aqui no meio do povo? Nós não queremos que você profetize aqui. Volta lá para sua cidade, vai ganhar o seu pão lá. Você não tem nada que fazer aqui. Mas como se o profeta estivesse fazendo alguma coisa por interesse, para obter algum lucro. Não era isso que ele queria. Ele estava fazendo ali o que Deus estava mandando que ele fizesse. Ele não era um vidente, como o sacerdote Amazias disse. Vai para lá, vidente. Sai daqui, vai embora daqui. Ele era um profeta de Deus, que não fazia nada para estar ganhando
algo, para estar obtendo algo em troca, mas somente por amor à palavra de Deus é que ele estava fazendo tudo aquilo. E agora ele disse, agora que eu vou profetizar, porque foi Deus que me chamou, eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui falando nada de mim, estou falando o que Deus me manda falar no meio do povo, e é para o bem do povo, porque se o povo se voltar para Deus, né, Deus não trará juízo sobre eles. E eu vou continuar falando, ele disse para o sacerdote, eu vou continuar falando a verdade. E então a Bíblia vai dizer que Amós teve outra visão. Ele teve uma visão de um cesto com frutas maduras. E então Deus pergunta, o que é que você vê, Amós? Deus queria que o profeta dissesse exatamente aquilo que ele estava vendo. Ele disse, Senhor, eu vejo um cesto de frutas maduras. E o Senhor disse, pois é, Amós, é isso. Agora chega, agora basta. Agora não dá mais para tardar. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para ter misericórdia desse povo, porque este povo continua no erro. Este povo continua fazendo tudo o que é errado, as suas práticas erradas. Agora chegou a hora do juízo. Não dá mais. As frutas estão maduras. E quando as frutas estão maduras, o que a gente faz? Colhe, né? Já era momento de colher as frutas. E agora, Amós, ele não tinha mais como interceder pelo povo, porque Deus já deixou claro que era momento de juízo. Porque a Bíblia diz que aquele povo estava praticando muita injustiça ali no meio de Israel. Aqueles líderes, né, os líderes tanto políticos como religiosos. Os religiosos, ali, os fariseus, né, aqueles que eram comerciantes, eles iam no templo, eles iam celebrar as festas, festa da lua nova, a festa do sábado. E enquanto eles estavam ali, ao invés deles adorarem a Deus, ao invés deles, né, quebrantar o seu coração na presença de Deus verdadeiramente, eles ficavam ali tramando, ficavam ali cochichando uns com os outros, falando quando é que vai acabar tudo isso aqui, quando é que vai acabar essa festa, para que nós possamos ir embora, para que nós voltemos ao nosso comércio, para que nós continuemos então enganando os pobres, os necessitados, defraudando, né, aqueles que têm menos, porque é isso que eles estavam fazendo ali. Eles estavam tirando, né, aqueles que tinham pouco, eles estavam tirando deles para que eles pudessem enriquecer em cima de quem tinha pouco. Eles estavam com o poder na mão, eles estavam usando erroneamente. Eles estavam praticando a injustiça, e Deus é uma coisa que Deus não aceita, é a injustiça. O que é que nós vemos acontecendo hoje, nesses dias de hoje? Na nossa nação nós vemos isso, a injustiça imperando. Aqueles que têm o poder na mão, aqueles que dizem que são superiores, que são supremos, estão ali fazendo tudo do jeito que querem, né? Estão usando as leis em benefício próprio, em favor deles mesmos, achando que nada vai acontecer, achando que eles podem fazer o que eles quiserem com aqueles que estão abaixo, com aqueles que não tem como, né? Não tem como se defender, não tem para onde ir, não tem como se defender, mas tem Deus, tem um Todo-Poderoso que está olhando, que está no controle de todas as coisas, que não saiu do controle. Mas essas pessoas não se lembram disso, ou não sabem, ou não se lembram disso. Assim como aquele povo ali estava, né? Eles falavam, vamos, né, quando a gente sair daqui, nós vamos lá, vamos comprar aquele pobre, necessitado, até com um par de sandálias a gente compra eles. Eles não tem nada mesmo, dá um par de sandália, ó, fica tudo bem. Nós vamos continuar colocando, pesar o trigo, colocar ali
a palha do trigo no meio junto com o trigo para poder pesar mais, né? É melhor para nós que nós façamos isso. Vamos continuar enganando. Agora você imagina, ali nas festas religiosas, nas festas judaicas, e eles tramando o mal, tramando a injustiça, porque é isso que eles estavam praticando naquela época. E Deus não suportava mais ver aquilo. Chegou o juízo para aquele povo. Chegou o momento de Deus mudar aquela situação. Deus não iria mais, né, passar pano, passar a mão, porque Deus não suportava mais tudo que estava acontecendo ali, vendo os pequenos sendo injustiçados. A Bíblia diz que Deus não suporta a balança, né, enganosa, aquela que favorece para um lado, né, e desfavorece o outro. Deus, Ele é justo, Ele ama a justiça, a retidão. E nós podemos ver que o Senhor, Ele trará a justiça sobre nós, sobre a nossa nação nesse tempo, sobre o mundo nesse tempo, diante de tudo que está acontecendo. Com certeza o Senhor trará juízo. É tempo do juízo de Deus. Nós sabemos que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor. As pessoas só pensam nisso, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas eles não olham. Eles também não olham para o lado de que Deus diz que Ele é justiça. Ele ama a justiça. É tempo de justiça. É tempo de Deus fazer justiça sobre o povo, sobre aqueles que andam, né, verdadeiramente na presença dele, sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que buscam a face do Senhor. Deus irá fazer justiça. Com certeza que nós possamos nos colocar, então, diante dele, que nós possamos nos afastar das práticas errôneas, que nós possamos deixar a idolatria que muitas vezes vem, né? Por mais que muitas vezes nós não queiramos, mas muitas vezes, às vezes a gente acaba, né, se rendendo a uma coisa ou a outra, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, porque já é tempo de nós nos consertarmos na presença dele, deixar aquilo que não agrada a ele e deixar que o Senhor faça justiça do jeito dele, porque ele faz justiça na medida certa. Então que nós possamos estar do lado de Deus, para que nós possamos desfrutar do cuidado dele, da proteção dele, para que ele venha nos livrar, né? Nos livrar da maldade, de tudo que está acontecendo aí, que nós não venhamos estar do lado do erro, que nós não venhamos compactuar com o erro, estejamos, né, firmados no Senhor, firmados na sua palavra, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar conosco, que nós possamos ouvir e obedecer a voz dele, né? Não ir junto com aqueles que vão para o mal, que praticam o mal, mas que nós possamos nos separar, né? Que nós possamos fazer o que é certo, fazer o que nós sabemos que é certo na presença do nosso Deus, porque já é tempo. É tempo de Deus fazer justiça, porque Deus não suporta mais, né, aquilo que está acontecendo. Com certeza Deus já entornou ali. Nós vamos vendo que vai chegando uma hora também que enche, né, ali, que aquela taça ela enche, ela transborda. Deus também, ele é assim. Ele não é o tempo todo ali, né, só misericórdia, mas ele também é justiça. Que nós possamos nos atentar para isso nesse tempo e que nós não venhamos ser cúmplice de coisas erradas, mas que nós possamos nos manter firme na presença de Deus, para que nós possamos então estar guardados, escapar, né, desse juízo que o Senhor fará, que com certeza Ele fará sobre todos aqueles que estão praticando o erro, praticando a injustiça com aqueles que pertencem ao Senhor, porque Deus, Ele não admite que faça injustiça com os seus, que toque nos seus pequenos. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa tocar aonde Ele precisa tocar na sua vida, que Ele possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.